qual foi o aprendizado que você teve com esse personagem? O lado assim, mais difícil que você aprendeu com ele? Dificuldade, assim, eu faço um médico, o Dr. Gel, e aí ele é um jovem médico e a dificuldade acho que foi passar, como os personagens reais ali, né, da história, eles desacreditam um pouco do meu personagem por conta de ser um médico jovem que precisa salvar a vida da filha recém-nascida, né, desse casal, que fica nas mãos dele, enquanto a mãe está passando por um apuros também no hospital pós-parto e esse bebezinho ali também quase morrendo, prematuro. Então as dificuldades acho que foram essas, assim, de passar credibilidade e verdade, não só o ator pro personagem, mas o personagem pra história, né? Foi muito interessante, assim, eu antes de fazer esse personagem, eu fui estudar um pouco sobre as minhas funções ali como médico, fiz entrevistas com alguns amigos, né, e com 2 primos que são médicos, o Dr. Marcelo Sobral, e aí peguei dicas de como falar, sobre também a segurança, sobre a frieza também na palavra e dentro dessa frieza a segurança de poder passar a verdade, né, nas informações, também termos técnicos de médico e postura, né? Postura de como tá lá com um estetoscópio, como pegar um paciente, um bebê, de como fazer uma massagem cardíaca. Então são muitas camadas que o ator, né? A gente aprende para poder passar a verdade. Foi isso. E qual foi o seu aprendizado com esse personagem? Assim, o que você saiu, terminou e falou assim, estou levando isso desse personagem para sua vida, assim? Olha só, o que eu levei para minha vida, acho que foram essas cenas de dentro de uma emergência, dentro de um prestar um socorro para alguém, de você manter a calma, saber saber como pode ajudar aquela pessoa, né? Então eu não sou médico, né? Mas assim, a expertise, a destreza de um médico de poder ajudar alguém, né? A gente tem que ter muita sabedoria e sangue frio na atitude, né? Para também pegar um bebê que está ali, fazer uma massagem cardíaca com o polegar, sem agredir a saúde, né? As costelas, né? O tórax de um bebê. Então isso é um aprendizado que eu levei para a vida mesmo, assim, né? Dessa calma, dessa segurança, de se eu posso ajudar, como ajudar, e se eu não puder, para quem delegar. É isso. Quero convidar vocês para irem assistir no cinema o filme A Palavra, um roteiro e direção do Guilherme de Almeida Prado, um filme muito bonito, fala de vida, de sobrevida, é um filme para a família toda, é um drama muito bonito e sobre a nossa vida, sobre a nossa persistência, sobre a nossa irmandade com o próximo, nos colocar no lugar do próximo. É um filme belo, é um filme muito bonito. Venham assistir. Com grande prazer, estamos aqui para apresentar A Palavra, nossa primeira produção com o Guilherme de Almeida Prado. Era um sonho antigo trabalhar juntos. Eu, pessoalmente, sou amiga do Guilherme há muitos anos e a gente sempre quis fazer um projeto que fosse importante. E esse é um deles. Nos tempos atuais, onde presenciamos tanta polarização e opiniões, A Palavra é um filme mais que religioso. Como vocês acabaram de ver, o filme nos leva a uma reflexão sobre a solidariedade, sobre a caridade e a fé. Enfim, com muita alegria estamos aqui hoje, juntamente com a Play Art, trazendo essa história para todo o Brasil. Então aproveito para apresentar o Guilherme, que irá falar um pouquinho do filme. Eu sou daqueles diretores que não gosta de explicar o filme. Eu acho que a gente faz o filme e um filme eu costumo dizer que o filme que o espectador faz é melhor do que o filme que eu fiz. Eu tento fazer um filme o mais aberto possível e que possa, enfim, no caso desse filme, levar uma mensagem, mas que não é a minha mensagem, a mensagem que eu quero
colocar no espectador, mas a mensagem que o espectador tira dessa história, que, como vocês sabem, tem uma origem bíblica, e para quem assim conhece um pouco mais o texto bíblico, é quase que uma reanálise da própria história bíblica. Acho que é isso, a gente está aqui com esse elenco maravilhoso, que foi um prazer enorme trabalhar com eles. Esse filme aqui, como eu falei, só tem um, acho que ele já foi embora, o Marúcio, que é o único, que é da equipe daqui de São Paulo. Mais um elenco está aqui, e, enfim, para responder o que vocês quiserem perguntar para a gente. Obrigado. Eu acompanho por anos a sua carreira. Eu sei que A Palavra é um filme que foi produzido já tem um tempo. Não sei com exatidão qual o ano, né? A gente começou a filmar há anos e foi realmente um filme difícil. Teve longas passagens até a gente chegar nessa versão final e conseguir, graças ao Fábio e à Play Art, que se interessou em lançar. Foi um filme que foi feito realmente pensando nas igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas não gostaram muito do filme. Eu até hoje não sei porquê, porque até eles não explicaram muito bem. Mas realmente é um filme que a gente vem aí, eu brinco que é assim, 8 years in the making. Eu queria compreender um pouco sobre esses estágios, né, até esse momento, né, 2025, da produção até esse momento que o filme finalmente chega aos cinemas, mas também compreender um pouco como foi a percepção sua e também do elenco quando essa história começou a ser filmada, porque é um filme que passa muito também essa sensação de aproveitar muito um contexto político, né, no momento que ele está sendo produzido. Então eu queria saber de você e também do elenco essas percepções que, enfim, acompanharam vocês no momento em que essa história foi filmada e agora, 2025, quando essa história é apresentada ao público. Se algo muda durante esse período. Curiosamente, me parece que não muda nada. É engraçado. E se você for ver, também curiosamente, essa história não é totalmente dos dias de hoje. A situação básica que eu trato, ela achei tirada da Bíblia mesmo. É o rei Acabe, só que ele é o rei Acabe, entendeu? A Jezebel é a rainha. Mas o Ben-Hadad, todos esses personagens são reais da Bíblia. E a situação até política, isso é do livro de Reis. O livro de Reis é um livro histórico e eminentemente político da história de Israel. Quase que é igual. E se a gente for pensar, isso não está muito diferente do que está acontecendo hoje no Brasil. Nesse sentido, estou dizendo, talvez seja uma história realmente que continua e vai continuar sendo válida. Muda a transposição do livro de São Francisco, não é mais isso, é outra coisa, mas no fundo a coisa é igual. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. O que a gente fala nessa de Reis, que era a Bíblia, então Deus permitiu que o homem comandasse ele mesmo. Vocês não querem que eu mande? Tipo assim, uma coisa assim. Não querem, então tá bom, entre vocês vai ser reis. E toda essa confusão toda que acontece, da politicagem, da corrupção, do dinheiro, de vender, sempre tem um que se destaca mais que o outro, porque é mais propino de um lado do outro. Foi quando Deus permitiu que o homem comandasse o outro homem. Isso está em Reis. E Eliseu também acontece nesse padre, esse profeta, um profeta maior, né, que vem e é interessante o personagem que ele fez. O Tuca é bem assim, uma coisa de falar, a gente se emociona porque quem lê a Bíblia, quem tem entendimento, que passa esse personagem, porque entra onde depois acho que vem o dinheiro, né? Que o Eliseu então. Eliseu é o profeta maior. E outro vem, então ele vai passando e foi mostrando as coisas, tanto no hospital, só a passagem dele é aquela coisa de. Ela morreu, a criança morreu. E do nada, 5 minutos depois ela volta. Então, a gente tem aquele treinamento, ele passou por ali e veio.
é um profeta maior. E ela veio com entendimento, com uma chama no coração, com uma coisa maravilhosa, e viu prospectando a filha que está bem, que está com Deus. É uma mensagem interessantíssima, eu entendi dessa forma, e foi muito bem feito como o Guilherme passou isso. Né? Eu sou cristão, vejo a Bíblia, então quem vai entender. E repetindo, não sei porque as igrejas, não é assim todas, ou agradável, porque o que está aí, Guilherme, você fez direitinho o que está na Bíblia, passou direitinho. Essa parte eu volto a dizer, Reis, quando Deus saiu fora, ok, vocês fazem. Aí começou a bagunça toda. Isso é interessante. Eu acho muito bacana, estou muito feliz. Obrigado. Você quer perguntar alguma coisa? Débora. Sou Débora Muniz, atriz nordestina, amo ser nordestina. Então eu acho até assim bem interessante essa colocação que você pôs no filme, a temática toda do filme sobre o Rio São Francisco, que eu conheço de estar lá. Minha família morando em Caruaru, passei, vi toda essa coisa. Conheço meus tios, no caso de vivência, desses profetas que existem lá, sim, de buscar chuva, de buscar fé. E conheço principalmente lá no Nordeste esses tais políticos que existe Coronel, né? e Coronel. vai existir sempre, que dominam realmente. Eles ditam por onde a água deve passar e até onde ela deve chegar. É incrível porque isso é real. Incrível. E A indústria quanto da ao seca. público, no caso, não espere, porque eu tive assim uma experiência que eu achei terrível, foi boa por um lado e terrível por outra. Eu dirigi um espetáculo chamado A Grande Tribulação para uma igreja evangélica, uma igreja nada, todo o sistema. Se for produção da própria igreja, Aí vale. a igreja manda aqui. Então tem um público garantido. Se a produção não for da igreja, não espere porque eles não vão. Incrível. Experiência que eu vivi. E essa é a nossa verdade, infelizmente. Talvez seja a experiência que eu estou vivendo. Realmente o Eliseu, na Bíblia, ele é um profeta extremamente ligado à água. Ele basicamente é um profeta, não sei, estou exagerando, chamando profeta da água, mas é um profeta ligado à água. E não resta dúvida que no Nordeste a água é uma coisa extremamente importante. É a vida realmente da terra. Felizmente isso está aos poucos sendo resolvido, mas de forma muito vagarosa e custosa. Né? Até porque senão fica muito barato se resolver rápido, né? É um pouco o que o filme tenta retratar. Então eu penso que o filme retrata. Exatamente por isso. Fala, Tuca. Eu quando eu recebi o convite do Guilherme, eu achei interessante porque eu já aqui, né, não dá para recusar o convite do Guilherme. Eu já conhecia o trabalho dele e, óbvio, ele me chamasse para fazer divulgação, eu iria fazer. Então eu achei legal. Aí, quando veio essa coisa, eu tive um certo preconceito e um medo, né? Disse, mas peraí, esse negócio, profeta bíblico no Nordeste, eu já vi isso demais, essa história já... Quando eu comecei a ler o roteiro, eu disse assim, mas isso é uma história política, entendeu? Isso é uma história, é a história do próprio Nordeste, é a história de milhares de povos na Terra, entendeu? Mas eu acho que esse filme, para além disso, eu acho que ele tem uma coisa que resgata a acepção básica da palavra, entendeu? Que palavra é essa? Como essa palavra é usada? Essa palavra desperta fé? Essa palavra desperta desconfiança? Que palavra é essa? A palavra vendida pela imprensa? A palavra do político? A palavra da igreja? Onde está essa palavra? Ou seja, onde está essa fé? Isso foi, eu acho, uma das coisas que mais me motivou, que eu procurei ir por aí, entendeu? A força dessa palavra. Onde é que está a força dessa palavra? Então, é um filme sobre fé também, mas é um filme político, principalmente, né? Como tudo na nossa vida, a política está envolvida. E isso foi uma das coisas que mais me interessou. Foi exatamente essa brincadeira com a palavra, né? Que palavra é essa? Como essa palavra é dita? Como ela chega? A quem ela chega? Como ela é recebida? Como ela é camuflada? Como ela é vilipendiada? Essa palavra também, entendeu? Então eu acho que isso é muito interessante. Acho que o filme levanta todas essas questões. E isso é a coisa que mais me interessou dentro do filme, né? Não acho que seja... Já vi, e como você falou mesmo, existe no Nordeste muita gente, em qualquer região que tem muito sofrimento físico, há uma tendência a parecer
essas pessoas que falam, que trazem uma palavra, a palavra de Deus, porque é um consolo mesmo para as pessoas. Né? Já que elas não têm comida, já que elas não têm água, elas têm alguma coisa. Né? Então, acho que o filme me interessou fazer muito mais por causa disso. Agora, realmente, como é um filme que se passou muito tempo para ser feito, né, alguns anos parados, então, às vezes, é um filme difícil, porque para nós, de elenco, mesmo, para a gente voltar e ter a continuidade e emoção daquilo tudo, é complicado, mas eu acho que demos conta do serviço. Né? Mas eu acho que, principalmente, o que me interessa no filme, o que me interessava no roteiro é isso. Bom, eu sou Luciene Cunha, sou atriz, sou filha de diretor de cinema, Cleri Cunha, e estou aqui representando o cinema, e também a USE, União das Sociedades Espíritas. Vim a convite da Magali, uma grande divulgadora, né, da arte, minha amiga. Quero parabenizar vocês. O filme tem uma fotografia impecável. É de chorar de ver, lindo de ver. Você é o mestre, querido, né, enquanto diretor. Eu acho que Obrigado. o elenco está aí para provar que é isso. A gente está fazendo um filme. Fazer cinema, fazer teatro nesse país, a gente sabe também. E a força do fazer, né? Independente de onde você permeou o filme, ele tem a fé que independe, né? Deus é único. Essa divisão é meio complicada. Eu represento aqui a União da Sociedade Espírita, mas ela é uma história que pode valer para qualquer um. Não tem A Bíblia é de qualquer um. A Bíblia ninguém tem dono da Bíblia. A Bíblia é de todo mundo. Exato. Eu tenho uma produtora de cinema e teatro. Eu tenho muitas linhas do Chico Xavier. Só que quando vão ateus assistir as peças, falam, gente, isso é espiritismo? Não, isso é amor. Isso é a palavra de positividade, a palavra da crença. A Né? fé. Quando fala assim, você faz teatro espírita? Não, eu faço teatro. Tem figurino, tem tudo. Tem ator, tem trilha. A gente não faz teatro espírita, faz teatro, não faz cinema evangélico, faz cinema, né? Eu acho que a arte sobrepõe isso. E a palavra está aí para ser dita. Independente do que você propôs, se foi o foco, tira o foco. O foco é cinema. E você fez um belo... Não, a linguagem é de cinema, eu sempre digo isso, entendeu? E eu brinco que esse filme foi feito sem incentivo fiscal, mas com muito incentivo espiritual. Praticamente. Meu nome é Manuel Rodrigues, sou diretor da Rádio Visionária, eu sou evangélico, sou cristão, e eu vejo nesse sentido do outro lado, eu vejo um outro lado disso aí, principalmente na parte final, porque a história de Jezabel, todo mundo sabe que ela é uma rainha má, totalmente, tanto ela quanto Acabe eram absolutamente Lado negro da força. terríveis, mas eu vejo por um lado espiritual esse final, porque quando diz a palavra em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, E o verbo se fez. e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra. A palavra. E ali eu vejo essa questão do coração de pedra, quando Deus diz assim, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu vejo aí essa transformação através de Jesus Cristo. Da morte dela. Aí essa parte do final é a nova aliança. Pelo menos Você eu vi acertou assim, na mosca. É exatamente isso. Esse lado. A Eu nova não tô falando aliança. de religião A ou B, eu tô falando de reino. Isso. A história de Jezebel é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele ainda é muito naquela coisa olho por olho, dente por dente. É muito vingativo. E realmente a história de Jezebel tem um final trágico muito vingativo. E isso passou essa ideia. Mas eu acho que hoje em dia a gente já tem o Novo Testamento, que já teve Jesus Cristo, que já trouxe um conceito de amor que a gente não encontra tanto no Antigo Testamento, certo? E isso traz a possibilidade da redenção. Então, assim, quando eu fiz essa mudança realmente na história de Jezebel, foi no sentido de que eu acho que hoje em dia
após Jesus Cristo, a Bíblia seria escrita diferente e a Jezebel teria a possibilidade de redenção que ela não tem no Antigo Testamento. E essa que foi a ideia dessa modificação, mas algumas pessoas criticaram muito eu ter mudado o final de Jezebel, que, como a gente sabe, é horrível na Bíblia. Ela é horrível. Só para complementar, né, essa palavra verbo, que é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Exatamente, isso aí que é por isso que eu digo, não é a Bíblia de 3.000 anos atrás, mas é a Bíblia também pós-Jesus Cristo. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Parabéns pelo filme. Obrigado. Meu nome é Yuri, eu sou do Portais de Vitor. Parabéns pelo filme. Gostaria de fazer uma pergunta. O filme parte de uma inspiração bíblica, mas traz uma ambientação nordestina contemporânea. Como foi o processo de equilibrar o respeito à narrativa original com a adaptação para o público atual e o contexto cultural brasileiro? Olha, realmente, como eu disse, eu parti de ler o texto bíblico, evidentemente, todo o livro de Reis, mas o livro de Reis é um monte de história, mas me concentrei na ideia de Elias e Eliseu, porque são dois profetas muito interligados, ele quase que um é o herdeiro do outro, por isso que foi a ideia de usar o Tuca para fazer os dois papéis, porque o Eliseu praticamente continua o trabalho de Elias, mas eu tentei buscar na realidade brasileira, na realidade nordestina, o que era mais parecido exatamente com aquele texto que estava escrito na Bíblia. Eu fui pegando cada personagem e dizendo se ele fosse hoje em dia, o que ele seria. Então, esse vai ser um político, esse vai ser o dono do canal de televisão, porque não existe mais rei e rainha hoje em dia. Enfim, eu fui tentando distribuir desse jeito. Não houve... Tem algumas coisas, por exemplo, só uma coisa que eu acho que se interliga e talvez não tenha sido proposital, que é o Israel, né, aquela época ser um deserto, se seca, e no Nordeste é seca. A mesma coisa. Sim, evidentemente, a ideia de filmar em Pernambuco foi justamente buscar uma cenografia que tivesse uma certa semelhança com Israel. Isso não... foi o motivo que eu não ia filmar no Pantanal. Não tinha o menor sentido alguém procurar água no Pantanal. Então isso foi meio natural. Obrigado. Casa muita coisa. Olá, eu sou o Douglas do casal Doug e Kelly, veículo Óleo Casal. Eu tenho uma pergunta. Durante a produção, você pensou em mexer em algo no roteiro? Modificar alguma coisa? Você falou assim, não estou satisfeito por esse caminho. Acho que eu vou modificar. Não, por incrível que pareça, esse foi um roteiro, por várias razões, até contratuais, que eu filmei estritamente o que tinha sido escrito. Não foi modificado, assim... Lógico que algumas coisas de diálogo a gente trabalha, eu também não sou assim... não tem que falar todas as minhas vírgulas. Mas, assim, de roteiro, realmente, assim, não foi modificado praticamente nada, né? Que eu me lembro. O roteiro era bastante, assim... outra coisa talvez tenha mudado, mas muito pequena. Não foi um roteiro... Foi bem simples que você fez. Foi muito. Então, acho que já respondeu até a minha segunda pergunta. Que eu ia perguntar se tinha alguma cena que qualquer um do elenco tinha gravado e tinha sido retirado do filme. Não, com certeza. Já responderam. Foi todo aproveitado que ele fez nesse inteirinho. Não foi. Engraçado. Eu estou tentando lembrar aqui, mas não cortei nada, não. Então, agradeço. Senão pra atuar, desafio. Você faz, você não sabe o que vai entrar. Mas esse eu não vi. Deve ter cortado um dialoguinho ou outro que eu achei que estava redundante. Às vezes a gente não montagem. A cena não cortou nenhuma. A sequência... Não tem sequências deleted scenes no DVD desse filme. Vou fazer uma pergunta, Guilherme, muito admirador do seu trabalho, parabéns pelo filme para toda a equipe, parabéns. Queria perguntar, você começou a fazer o filme muitos anos atrás, queria perguntar exatamente quando o filme terminou, a montagem, as filmagens, assim, quando terminou, e queria perguntar para o Oscar também,
o Oscar já trabalhou com você outras vezes, assim, né? Eu revi o Perfume de Gardenia há um tempo atrás. Foi o primeiro filme com vídeo do Guilherme em 1991. É, e você tá lá, fazendo 4 Colônia e tal. Isso é ótimo. E aí eu queria perguntar... É o sexto filme do Guilherme que eu faço. Como foi, tipo, você que já trabalhou tanto com ele, ver ele nesse trabalho totalmente diferente dele, em outro registro, tal, como foi essa energia dentro do projeto, que foi o trabalho, um profissional de sempre, assim, ou você viu alguma diferença na produção, né, do Guilherme nesse trabalho? Basicamente as suas perguntas, assim. Eu acho que eu nunca te convidei para fazer um papel assim, é aquele do outro filme que você vem fazer de novo. Acho que eu sempre convidei dizendo que era um filme diferente. Não é? É diferente do André, que é diferente do Perfume. O mais diferente que foi o Guilherme foi o Andradec, que vai ser lançado aí. Esse quebrou tudo. Bem diferente. Vou te construir uma guia, mas esse aí não. São parecidos os personagens, distintos, lógico, cara. Mas ele conduz com uma maestria o jeito dele. Vamos lá, vamos filmar tal, faz de novo. São todos diferentes. Todos os filmes que você fez são bem diferentes. Eu acho que eu nunca fiz dois com o Oscar, dois assim. Foram nem 5 com outros filmes atores. bem diferentes. Assim, mesmo com a Karina eu fiz 3 diferentes no mesmo filme, né? Sim. É completamente diferente. Não se igualam, bem diferente. Perfume Gardenia, nossa. Inclusive, quero assim, te parabenizar. Aquela cena do cinema está maravilhosa. A diversão das crianças de ver no teatro. O Mameluque, né? Mameluque, Chega o político que destrói. Ai, aquilo dói. Coloca uma televisão, né? Forte, tá muito linda. Essas duas cenas, elas são... Nossa. É uma coisa assim, que eu até nem percebi depois que o filme é um tanto anti-televisão. Eu sou muito fã de cinema, eu adoro uma sala de cinema. Então talvez tenha, assim, não é que eu vou fazer um filme anti-televisão, mas depois que ficou pronto, ficou um tanto... A imersão na sala de cinema é muito forte, né? Não tem igual. Eu acho, entendeu? Com todo respeito de gente que gosta de ver filme no celular e tudo, você está numa sala com outras pessoas assistindo o filme é uma coisa única. Que você pode assistir um filme em casa, você pode assistir em qualquer outro lugar, o filme parece o mesmo. Mas o filme é diferente quando você assiste numa sala com outras pessoas na sala, porque entendeu? A gente quer dar empresa, é como rezar sozinho em igreja, é diferente. Rezar sozinho é uma coisa, em igreja é outra, entendeu? A gente que é da imprensa assiste via link, né? Eu tive essa oportunidade. Não é a mesma coisa. A experiência que eu tive aqui é assim, é completamente diferente. Não, eu odeio as pessoas que têm que assistir meus filmes em link, e quando você manda para festival, que o cara assiste, você nem sabe se assistiu inteiro. Eu realmente faço cinema pensando numa sala escura com as pessoas assistindo o filme. Eu não consigo fazer cinema de outro jeito. Mas eu sei que já tem colegas meus que fazem cinema até... eu já vi... você tem que fazer um cinema pensando na segunda tela, que é aquele filme que você assiste trabalhando. Nossa. Eu não consigo, mas já existe isso, já até se pede para os diretores fazerem, né, o tal do cinema da segunda tela. E já se faz muito. Netflix pede isso. Mas é triste, mas infelizmente eu sou antigo, eu faço cinema para assistir na tela grande. E o som também é outra coisa. Isso você não consegue ter em casa. É completamente diferente. É semelhante, mas não é igual. Não é mesmo. Guilherme, deixa eu aproveitar. Só queria complementar sobre essa questão de cinema. Eu vi aqui que a direção de fotografia, né, foi do Roberto Yuri, ele fez mais recentemente Cabeça de Negro e Cavalo também. Eu tenho curiosidade de saber das discussões que você teve em relação à estética, referências estéticas, porque também esse é um filme que te coloca num contexto bastante diferente do que a gente está habituado na nossa filmografia, que até então era construída muito por esse registro noir, esse registro urbano, de noite paulistana. E aqui a gente tem imagens que remetem muito até mesmo a referências folclóricas que nós temos, né, em relação ao Nordeste. Né? Então eu queria saber um pouco sobre isso também. Eu adorei trabalhar com o Yuri, até porque, como ele tinha uma experiência muito grande de documentário,
foi uma conversa muito bacana. Eu já tenho uma visão mais estética, digamos assim, de cinema, e eu acho que eu aprendi um pouco com ele e ele aprendeu um pouco comigo. Foi muito bacana o trabalho com ele. Pena que ele não pode estar aqui porque ele mora lá em Recife. Adorei o filme, né? A fotografia, o ritmo, o corte. Tem muita coisa incrível aí para pensar. E acho que tem uma assinatura, que é o mais importante quando a gente assiste um filme, né? Uma assinatura na maneira como a história é contada, né? Tanto nessa relação com a fotografia que o filme tem, que você nota literalmente isso que você acabou de falar, com uma certa distância entre a fotografia e o roteiro, né? Então, acho que o roteiro ele é construído em um momento, a fotografia em outro. E aí eu queria te fazer a pergunta disso, né? Como foi um filme que você gravou ao longo de muito tempo? Como você vê essa dificuldade, né? De voltar para o set e manter o ritmo, manter a fotografia e manter a atuação. Como que você lidou com isso ao longo do processo? É difícil, a gente até teve umas certas dificuldades, porque, evidente, quando você filma um filme todo de uma vez só, de coisa, os atores entram no ritmo, tudo. Eu costumo dizer, depois de algum tempo eu nem tenho que fazer nada, porque todo mundo já está sabendo tudo que tem que fazer, é só mais ou menos explicar a cena e a gente roda. Esse já teve um pouco mais de coisa, até de algumas você falou se eu mudei alguma coisa em roteiro, mas não era para você ter bigode, depois não ter bigode, você não tinha bigode. Isso era porque quando a gente foi filmando em várias fases, aí ele estava com bigode e o outro estava sem. Aí eu tinha que inventar alguma outra coisa porque eu não podia tirar o bigode dele e não podia botar o bigode dele. Então o filme teve algumas coisas que eu tive que incorporar, que não eram no roteiro, mas que foram incorporadas no tempo que a gente filmou. Enfim, eu acabei falando, não, agora a gente vai criar uma cena e vai explicar mais ou menos isso. Não criar uma cena para explicar, mas a gente brincou um pouco com isso, mas isso acontece no decorrer do filme por causa da forma como ele foi filmado. Eu queria fazer um comentário sobre um pouco do que você falou dos evangélicos não terem gostado do filme, né? Eu não sei, me parece que é um filme que ele é pré-neopentecostal. Ele está discutindo a Bíblia num sentido talvez um pouco mais num sentido um pouco mais histórico, ontológico da própria Bíblia, da história, do que nesse sentido neopentecostal, que também está atrelado à prosperidade e etc., né? A teologia da prosperidade, né? Então talvez ele se distancie um pouco do público nesse lugar, de ser muito mais reflexivo nesse sentido. Eu estou dizendo, eles nunca me explicaram também por que eles não gostaram. Mas talvez a explicação seja mais simples do que a gente pensa. A gente fica tentando descobrir a explicação no filme e a explicação está fora do filme. Entendeu? Talvez não tenha nada a ver com o filme o fato deles não terem gostado. Mas, enfim. Mas o filme está aí, eu espero que as pessoas apreciem, descubram o filme, porque a gente está lançando assim, com bastante dificuldade, que é normal, como todo filme brasileiro, ultimamente. Mas eu espero que as pessoas descubram, enfim, e gostem do filme, que eu acho, como eu falei, me parece, é um filme divertido, independente de ser uma história bíblica. Eu não estou aqui para dar lição, nem para fazer sermão. Não é isso que o filme se propõe. Ele pretende que as próprias pessoas reflitam sobre aquilo que conta e o que aquilo tem a ver com as pessoas hoje em dia. Porque às vezes a gente lê a Bíblia também e parece que é uma coisa de 3.000 anos atrás. Mas você tem que descobrir a verdade que está ali dentro. Que está na palavra da Bíblia. Certo? Guilherme, eu acho que eu achei o ponto, viu? Porque no meu espetáculo que eu dirigi, eu também converti Jezibel.
Não, porque de qualquer forma ela é um personagem interessante e que merece uma redenção. E se vocês conhecerem a Regina, vocês vão ver que ela não tem absolutamente nada da Jezebel na vida real. Posso só mais uma questão, Guilherme? Tem 2 filmes que eu soube que, na verdade, um deles foi exibido na mostra no passado, o Dradek, que eu pergunto se você vai conseguir lançá-lo, porque acho que tem esse desafio da duração dele, né? E você conseguiu colocá-lo na mostra depois de registro em muitos outros festivais. Não sei se talvez apenas pela questão da duração. Não, o único festival no mundo que exibiu uma única vez foi a mostra do Odradek. E aí eu fiz a versão curta do Odradek, com 2 horas, e ninguém quis exibir. Absolutamente ninguém. Não entrou em nenhum filme do festival, foi inscrito nos 40 ou 50 festivais, todos recusaram. A versão de Eu assisti, nossa senhora, mas impressionante. É um filme de arte. Mas eu exagerei em alguma coisa. Oi? Uma mostra em Fortaleza, no Ceará. Tem uma mostra transcendental de cinema e teatro em Fortaleza, que é a maior, e a Magali tem, que é do Girão. Ele tem uma mostra de cinema, você transcende a matéria. No Ceará. Esse cabe muito bem a essa mostra. Pois a gente ainda Esse daí, bom, a palavra. Não, a palavra é divertido, eu acho. Acaba que a gente não desistiu. Não, esse filme, por acaso, eu não escrevi em nenhum festival. Eu achei que não era um filme realmente de festival. Esse filme não foi inscrito em nenhum festival. E não era a minha intenção, é completamente diferente do outro que a gente fez, que eu fiz com o Oscar. São filmes diferentes, bem diferentes um do outro. Mas o Dradek, você está em discussões assim, para tentar exibi-lo, lançá-lo comercial? Eu já tentei tanto que já estou pensando em fazer outro filme, porque assim, ninguém quer exibir mesmo. Eu fiquei surpreso que no release disse que você também está trabalhando um chamado Um Olhar, um Suspiro, um Sorriso. É a versão curta do Dradek. É a versão curta do Dradek. Assim, ficou tão diferente do Dradek que eu resolvi colocar outro nome, porque não tinha sentido. Ficava errado. Virou outro filme completamente diferente. Um filme tem uma proposta e a versão curta é outra proposta. Então eu falei, o melhor é colocar outro filme diferente, senão fica parecendo uma versão curta, o que não é. Porque não funciona como versão curta. Mas é curta, mas assim mesmo não gostaram. Em falar em 4 horas e meia de filme, eu falei, Guilherme, caramba, quem faz um negócio assim? Foi inteiro, 4 horas e meia. E teve ano passado que você mostrou, fez uma mostra no cinema, estava cheio lá, foi bacana, sem mentira. Eu falei, eu também não tenho saco ver esse filme não, mas o filme é tão interessante, eu falei, acabou? Você embarca na história, fala, caraca, já acabou, 4 horas e meia. Um amigo meu fez um elogio que foi o melhor elogio. É um filme de 4 horas e meia que parece que tem 3. Tudo bem, seria melhor se ele falasse que parecia que tinha. Tem um intervalo, depois do intervalo um pouco foi rápido. Mas depois ser 2. Porque realmente ele não parece ter 4 horas, mas ele parece que tem 3. Não, é verdade. Interessante mesmo, passou rápido. 4 horas e meia, passou rápido. Mas as pessoas ficam com medo porque tem 4 horas e meia. Enfim, é uns tempos. Hoje em dia está todo mundo no TikTok. Está todo mundo no TikTok. Entendeu? E meu filme realmente não é para quem fica todo dia inteiro no TikTok. Paciência. Agradeço a todos. Agradeço a vocês. Muito obrigado.